O inverno daquele início de 1781 mostrava-se particularmente severo nas terras do norte da Rússia. As florestas pareciam petrificadas sob grossas camadas de neve, e os campos ondulados estavam cobertos por um manto branco que se estendia até onde a vista alcançava. O céu de fim de tarde possuía um tom pálido, quase metálico, como se o próprio firmamento estivesse congelado. O vento soprava em rajadas irregulares, levantando nuvens de neve fina que riscavam o ar como poeira branca. Pela estrada que ligava Iaroslavl à grande cidade de Moscou, 2 homens avançavam com dificuldade. Não estavam montados, puxavam um pequeno trenó de carga, cujos patins rangiam contra o gelo endurecido. A carga era modesta, alguns fardos de mercadorias, utensílios comerciais e provisões necessárias para a viagem. Os 2 eram mercadores da própria Iaroslavl. O mais alto chamava-se Stepan Grigorievich Sokolov, homem de 40 e poucos anos, barba espessa e escura, já pontilhada por fios grisalhos. Seu rosto era largo e austero, endurecido por anos de comércio e viagens pelas estradas inóspitas do interior russo. Vestia um pesado casaco de pele de carneiro, cujo colarinho me subia até as orelhas, e uma alta touca de pele que mal deixava aparecer os olhos. Seu companheiro era mais jovem, embora ainda marcado pela rudeza da vida. Chamava-se Alexei Mikhailovich Korovin, de 30 e poucos anos, rosto estreito e barba curta. Era um homem nervoso por natureza, mas diligente nos negócios e extremamente leal ao seu parceiro comercial. Usava botas grossas de couro e 2 camadas de lã sobre o casaco, mas ainda assim seus ombros tremiam ocasionalmente sob o impacto do frio. Já caminhavam há horas desde a última aldeia. «Maldito seja este vento!» murmurou Alexei, puxando o trenó por uma das cordas. «Parece que quer arrancar a pele do rosto.» Stepan não respondeu de imediato. Caminhava com passos firmes, os olhos semicerrados contra a neve que rodopiava no ar. «O vento não é o pior», disse por fim com voz grave. «O pior é quando a neve fecha a estrada e não se enxerga um palmo adiante.» Alexei lançou um olhar preocupado para o horizonte. Era exatamente isso que estava acontecendo. As rajadas tornavam-se mais densas e o céu adquiria aquele tom esbranquiçado que todo viajante russo aprendia a temer. O sol já se encontrava muito baixo, uma esfera difusa por trás da cortina de neve. «Que horas são, Stepan Grigorievich?» perguntou Alexei. Stepan retirou a mão enluvada do bolso e olhou rapidamente para o céu. «Entre 5:10 e 5 em ponto.» Alexei soltou um suspiro, que imediatamente se transformou em vapor no ar gelado. «Ainda temos muitas verstas até Moscou.» «Não chegaremos nem perto hoje», respondeu Stepan. Ele parou por um instante, apoiando as mãos nos quadris. O trenó estacou atrás deles. O silêncio do campo era profundo. Não havia aldeias por perto, nem luzes, nem mesmo o som distante de cães. Apenas o vento e o rangido ocasional das árvores congeladas. «Precisamos encontrar abrigo antes da noite», disse Stepan. «Nem que seja um celeiro abandonado», respondeu Alexei. Continuaram andando. A estrada agora mal podia ser distinguida do campo ao redor. Apenas 2 sulcos antigos, endurecidos pelo gelo, indicavam por onde carroças haviam passado semanas antes. O vento aumentou. Pequenos fragmentos de gelo batiam nos rostos dos homens como agulhas. Alexei puxou a gola do casaco ainda mais para cima. «Se não encontrarmos um lugar antes de escurecer», começou Alexei. Stepan interrompeu. «Encontraremos.» Era um homem pouco dado a dramatizações, mas no fundo sabia que a situação tornava-se cada vez mais perigosa. Naquele frio, uma noite inteira ao relento significava morte certa. Caminharam por mais 15 minutos. Então, subitamente, Alexei parou. «Espere!» Stepan virou-se. «O que foi?» Alexei apontou para a esquerda da estrada. Por entre a cortina de neve, uma forma escura surgia entre as árvores. Uma construção. Stepan estreitou os olhos. Era uma casa grande. Não uma simples cabana camponesa, mas algo maior, mais largo talvez. 2 andares talvez.
O telhado estava coberto por grossa neve acumulada e as paredes de madeira escurecida indicavam que a estrutura era antiga. Uma estalanha, disse Stepan lentamente. Alexei soltou uma pequena gargalhada de alívio. Deus seja louvado! Eles desviaram da estrada e caminharam em direção ao prédio. À medida que se aproximavam, os detalhes tornavam-se visíveis. Era realmente uma estalanha antiga, construída com troncos de betula. A varanda frontal estava parcialmente soterrada pela neve e uma cadeira de balanço repousava ali, imóvel, coberta por uma fina camada branca. As janelas estavam quebradas. Algumas tábuas da fachada haviam cedido ao tempo. Não havia fumaça na chaminé. Nenhum sinal de vida. Alexei franziu o senho. Parece abandonada. Stepan examinou a construção com calma. Parece. O vento uivou ao redor da casa. A noite aproximava-se rapidamente. Stepan olhou para o céu mais uma vez. Não temos escolha. Alexei assentiu. Eles subiram os degraus da varanda que rangeram sob o peso da neve acumulada. A cadeira de balanço balançou levemente quando o vento passou por ela. Nenhum dos dois comentou aquilo. Stepan colocou a mão na maçaneta da porta principal. Ela estava gelada como ferro. Com um leve empurrão, a porta abriu-se com um longo e arrastado rangido. O interior revelou-se mergulhado em escuridão e poeira. O cheiro era de madeira antiga, abandono e ar parado. A luz pálida do entardecer penetrava pelas janelas quebradas, iluminando uma sala ampla. Havia apenas algumas peças de mobília espalhadas, uma mesa torta, 2 cadeiras com pernas quebradas e, ao fundo, uma grande lareira coberta de teias de aranha. O chão estava coberto por uma espessa camada de poeira. Stepan entrou primeiro. Seus passos deixaram marcas claras no assoalho. Alexei entrou logo atrás, puxando o trenó até o interior. Então Stepan virou-se e fechou a porta. O vento cessou imediatamente, abafado pela estrutura da casa. O silêncio dentro da estalanha era profundo. Eles largaram suas coisas no chão próximo à lareira. Do trenó retiraram os poucos itens que haviam preparado para aquela possível necessidade de pernoite. 2 tiras largas de couro forradas com lã para improvisar camas, 2 sacos de pano recheados com lã que serviriam como cobertores, algumas toras de lenha, um pequeno saco de provisões. Alexei esfregou as mãos. Ao menos temos um teto. Stepan se aproximou da lareira e examinou o interior. Restos antigos de lenha estavam ali, completamente cobertos por teias. Dá para acender fogo, disse ele. Alexei pegou o saco de comida. Vou até a cozinha preparar algo quente. Faça isso. Alexei pegou parte da lenha e a pederneira e seguiu por um corredor escuro que levava à cozinha. Seus passos ecoaram pela casa vazia. Stepan ficou sozinho na sala por um momento. O silêncio da estalanha era estranho, muito profundo. Ele olhou ao redor. Depois pegou a lamparina de óleo que trouxeram consigo e a acendeu com a pederneira. A pequena chama iluminou a sala com um brilho tremelejante. Vou dar uma olhada na casa, murmurou para si mesmo. E então começou a explorar os cômodos. Sem saber que naquela mesma casa silenciosa, muito abaixo de seus pés, algo antigo permanecia aprisionado havia décadas. A chama da lamparina iluminava apenas um pequeno círculo de luz amarelada ao redor de Stepan Grigorievich'n, enquanto ele avançava lentamente pela estalagem abandonada. O restante da casa permanecia mergulhado numa penumbra espessa, como se a escuridão tivesse se acumulado ali durante os anos de abandono. O silêncio era profundo. Não o silêncio comum de uma casa vazia, mas algo mais denso, quase pesado. O tipo de quietude que fazia qualquer som parecer indevido. Atrás dele, vindo da cozinha, já se ouvia o leve crepitar da lenha sendo organizada por Alexei Mikhailovitch. O eco distante daqueles ruídos domésticos dava àquele lugar uma aparência momentânea de normalidade. Stepan levantou a lamparina e observou melhor a sala principal. Era maior do que parecera à primeira vista. O teto, sustentado por grossas vigas de madeira escurecida, elevava-se alguns bons metros acima do chão. O tempo deixara marcas profundas ali.
rachaduras nas paredes de troncos de bétula, manchas de umidade e teias de aranha que desciam dos cantos superiores como véus finos. A mesa torta estava encostada na parede, inclinada para um lado. Uma das cadeiras ainda possuía 3 pernas intactas. A outra estava praticamente desmanchada. Stepan aproximou-se da mesa e passou o dedo sobre ela. A poeira acumulada era espessa. Muitos anos, murmurou ele. Talvez décadas. A lamparina projetava sombras que se moviam lentamente nas paredes conforme ele caminhava. Ao fundo da sala havia um corredor estreito, quase oculto na escuridão. Stepan seguiu por ele. O assoalho rangia sob suas botas pesadas e o som parecia amplificado pelo vazio da casa. Cada passo ecoava como se a estalagem estivesse ouvindo sua presença. Logo o corredor revelou 2 portas. A primeira, à esquerda, estava entreaberta. Stepan empurrou-a com cuidado. Era um pequeno escritório, ou talvez o antigo quarto do proprietário da estalagem. Havia uma escrivaninha simples junto à parede, um banco baixo e uma estante de madeira parcialmente quebrada. Livros espalhavam-se pelo chão. Stepan abaixou-se e pegou um deles. As páginas estavam amareladas e parcialmente comidas por traças. O texto era quase ilegível à luz fraca da lamparina. Ele devolveu o livro ao chão. Não havia nada de valor ali. Saiu do pequeno quarto e seguiu pelo corredor. A segunda porta levava a uma despensa. Prateleiras de madeira ocupavam 3 paredes inteiras, mas estavam completamente vazias. Apenas alguns potes de barro quebrados permaneciam espalhados no chão. O cheiro de mofo era forte. Stepan franziu o nariz e saiu dali rapidamente. Mais adiante, o corredor terminava numa escadaria que subia para o 2º andar. Antes de subir, porém, ele percebeu outra passagem lateral, uma porta baixa. Empurrou-a. Era a cozinha. Alexei estava ali, curvado sobre um antigo fogão a lenha que ainda parecia funcional. Algumas toras recém-colocadas já começavam a crepitar e a pequena chama iluminava o rosto do mercador mais jovem. Sobre o fogão, uma panela simples já aquecia. "Encontrou algo interessante?" perguntou Alexei sem se virar. "Apenas poeira e móveis quebrados." Alexei deu de ombros. Já esperava. Ele abriu o saco de provisões e começou a organizar os alimentos. Havia um pequeno pedaço de pão de centeio, duro como pedra pelo frio, algumas fatias de bacon defumado, um punhado de cebola, 2 batatas e um pequeno pote de cacha seca, o mingau de trigo sarraceno tão comum nas mesas russas. "Vou preparar cacha com bacon. Nada muito elegante, mas quente o suficiente para nos manter vivos." Stepan assentiu. "Faça isso. Vou ver o resto da casa." Alexei ergueu uma sobrancelha. "O resto?" Stepan apontou com a lamparina para fora da cozinha. "Ainda não subi." Alexei soltou um pequeno assovio. "Se houver fantasmas, mande-os ajudar a cortar as batatas." Stepan apenas murmurou algo indistinto e voltou ao corredor. Ele parou diante da escada. Os degraus eram simples, feitos de madeira grossa. A estrutura parecia sólida, apesar da idade. Subiu lentamente. Cada passo produzia um rangido seco. O 2º andar revelou-se um longo corredor central que se estendia de uma ponta até a outra da casa. O teto era mais baixo ali, e as vigas cruzadas projetavam sombras densas quando iluminadas pela lamparina. Havia muitas portas. Quartos de hóspedes, evidentemente. Stepan abriu o primeiro. O quarto estava vazio, exceto por uma velha cama de madeira sem colchão. O estrado havia cedido no meio e o chão estava coberto de poeira. O 2º quarto possuía um armário quebrado e uma cadeira caída. O terceiro tinha apenas restos de uma mesa e uma janela quebrada por onde a neve soprava lentamente para dentro, acumulando-se no assoalho. Stepan percorreu todos os quartos. Alguns tinham pedaços de tecido apodrecido que um dia haviam sido cortinas. Outros possuíam molduras vazias nas paredes. Nenhum sinal de vida. Nenhum objeto recente. Era como se todos tivessem abandonado aquele lugar de forma abrupta, deixando tudo para trás. Stepan terminou o corredor e voltou à escada. Desceu novamente ao 1º andar. O cheiro da comida começava a se espalhar pela casa.
Mas antes de retornar à cozinha, seus olhos foram atraídos por outra coisa. No fim oposto do corredor havia outra escada, mais estreita. Descendo. Stepan aproximou-se lentamente. A lamparina iluminou degraus que mergulhavam na escuridão. Um porão. Ele parou no topo da escada por um momento. Um leve arrepio percorreu seu nascolo. Não era frio. O frio ele já conhecia bem. Era outra sensação. Algo difícil de explicar. Mesmo assim, começou a descer. Os degraus eram úmidos e rangiam sob seu peso. O ar tornava-se mais pesado conforme ele descia, mais frio, mais denso. Quando chegou ao final da escada, encontrou uma porta. Grossa, feita de madeira maciça. Parecia muito mais sólida que todas as outras da estalagem. Stepan levantou a lamparina. A madeira estava escurecida pelo tempo, e ali, talhada profundamente na superfície da porta, havia uma inscrição antiga em caracteres eslavos. Plienien Vlastiei. Stepan olhou para aquelas letras por um momento, mas não compreendeu seu significado, e sem dar maior importância àquilo, colocou a mão na manicela. A mão de Stepan Grigorievich repousou sobre a maçaneta fria da pesada porta de madeira. O metal estava tão gelado que parecia colar-se à pele mesmo através da luva grossa de couro. A lamparina em sua outra mão tremulava levemente, projetando sombras vacilantes sobre as paredes do pequeno patamar do porão. Ali embaixo o ar era diferente, mais denso, mais parado. O cheiro lembrava terra úmida misturada com madeira velha e algo mais difícil de identificar. Um odor fraco, mas desagradável, como ferro oxidado ou velhas correntes esquecidas. Stepan não percebeu o detalhe mais importante, a inscrição talhada profundamente na madeira. Plienen Vlastiei. Em eslavônico eclesiástico, traduz-se como prisão das potestades. As letras gastas pelo tempo ainda eram perfeitamente legíveis para quem soubesse ler o antigo eslavônico eclesiástico. Mas Stepan era apenas um mercador, seu conhecimento das letras era limitado ao necessário para contratos e contas comerciais. Ele franziu o senho por um instante, tentando decifrar os caracteres. Deve ser apenas alguma palavra antiga, murmurou. Então girou a maçaneta. A porta abriu-se com um rangido longo e profundo, como se os gonzos não fossem movidos havia muitos anos. Uma lufada de ar extremamente frio saiu do porão. Não era o frio natural do inverno, era um frio mais seco, mais penetrante. Stepan levantou a lamparina e entrou. O porão era amplo, sustentado por várias colunas grossas de madeira que suportavam o piso do primeiro andar. O teto era baixo e as vigas estavam cobertas de teias de aranha espessas que brilhavam sobre a luz amarelada. O chão era de terra batida. Algumas caixas antigas estavam espalhadas pelos cantos, quase todas apodrecidas pelo tempo. Havia também alguns barris quebrados e pedaços de madeira acumulados junto a uma das colunas. Stepan avançou alguns passos. Seus passos produziam um som abafado na terra úmida. A lamparina iluminava apenas uma pequena parte do espaço, deixando o restante mergulhado em sombras profundas. Ele olhou ao redor. Nada se movia. Nada fazia barulho. Ainda assim, aquela sensação estranha persistia, como se o lugar estivesse observando. Stepan balançou a cabeça. Tolice. Virou-se para examinar melhor os cantos do porão. Foi então que ouviu a voz de Alexei Mikhailovich ecoar de cima, distante, através da escada. — Stepan, onde você se meteu? A voz vinha abafada pelo assoalho. Stepan levantou a cabeça. — Aqui embaixo, respondeu. — Encontrei o fogão funcionando, mas precisamos de mais lenha, gritou Alexei. Stepan voltou a olhar o porão. Foi então que percebeu as toras. Encostadas, junto a uma das colunas, havia várias peças de madeira já lascadas, provavelmente restos antigos deixados ali pelos antigos donos da estalagem. Stepan aproximou-se. Apanhou 2 toras. Depois mais uma. Quando se virou para voltar à escada, teve a estranha impressão de que o ar atrás dele havia se movido. Parou.
Virou lentamente a cabeça. Nada. Apenas sombras. Talvez fosse apenas o movimento da lamparina. Talvez. Stepan caminhou até a escada e começou a subir. No topo, empurrou a porta com o ombro enquanto segurava a lenha. Mas a porta não se fechou completamente. Ficou entreaberta. Uma pequena fresta. Stepan não percebeu. Subiu o último degrau e seguiu pelo corredor em direção à cozinha. Atrás dele, no porão escuro, o silêncio permaneceu por alguns segundos. Então algo mudou. Primeiro foi apenas um leve movimento no ar, como um suspiro antigo. Depois um som quase imperceptível, como correntes deslizando lentamente sobre pedra. A pequena fresta na porta parecia respirar. Uma corrente de ar frio começou a subir pelas escadas, lentamente, silenciosamente, e junto com ela, algo mais. Algo que estivera ali embaixo por décadas, algo que jamais deveria ter sido libertado. Enquanto isso, no andar de cima, Stepan entrou na cozinha. Alexei estava curvado sobre o fogão mexendo a panela. O cheiro de cacha quente misturada com bacon defumado e cebola já preenchia o ambiente, espalhando um aroma reconfortante pela casa. A panela borbulhava suavemente. As batatas cortadas estavam assando ao lado das brasas. Alexei olhou por cima do ombro. Finalmente, disse. Pensei que tivesse caído em algum buraco. Stepan colocou a lenha no chão. Há um porão grande lá embaixo. Encontrou lenha? Algumas toras. Alexei assentiu com satisfação. Ótimo, o fogo estava quase morrendo. Ele pegou 2 das toras e colocou no fogão. As chamas cresceram imediatamente, iluminando a cozinha com um brilho mais forte. Stepan aproximou-se do calor e esfregou as mãos. A casa é grande, disse Stepan. Muitos quartos no andar de cima. Estalagem mesmo, respondeu Alexei. Devia receber viajantes da estrada para Moscou. Ele mexeu a panela mais uma vez. Estranho ter sido abandonada. Stepan deu ombros. Talvez o dono tenha morrido, ou a estrada mudou. Alexei pegou uma colher de madeira, soprou um pouco da comida e experimentou. Falta sal, disse. Então abriu o pequeno saco de provisões e acrescentou um pouco. Pronto. Ele olhou para Stepan com um sorriso cansado. Em alguns minutos podemos comer. Stepan assentiu. Os 2 homens não sabiam, não tinham a menor ideia, que naquele mesmo instante, lentamente, silenciosamente, algo começava a subir do porão. Algo antigo, algo que décadas antes, 3 padres ortodoxos haviam aprisionado ali após um ritual maldito realizado por um hóspede enlouquecido. Algo que carregava ódio suficiente para atravessar gerações. E agora estava livre. A porta do porão continuava entreaberta, e a escuridão por trás dela começava a se mover. Quando Stepan Grigorievich e Alexei Mikhailovich retornaram à sala principal da estalagem, a noite já havia se instalado por completo sobre as planícies cobertas de neve. A pouca luz que ainda restava no céu desaparecera atrás da nevasca, e as janelas quebradas agora eram apenas quadrados escuros por onde soprava ocasionalmente um sussurro gelado. A lamparina de óleo foi colocada no chão entre os 2 homens. Sua chama tremulava dentro do vidro, projetando um círculo morno de luz sobre as tábuas antigas do assoalho. Alexei trouxe a panela da cozinha, segurando-a com um pano grosso para não queimar as mãos. O aroma da cacha quente misturada com pedaços de bacon defumado, cebola e batata espalhou-se pela sala fria com um perfume reconfortante. Ele colocou a panela no chão. Isto deve nos manter vivos até amanhã, disse. Stepan sentou-se pesadamente sobre uma das tiras de couro forradas com lã que haviam trazido para improvisar como cama. Depois de caminhar nesse frio, respondeu ele, até sopa de água morna seria bem-vinda. Alexei riu baixinho. Ele cortou um pedaço duro de pão de centeio com sua faca curta e dividiu entre os 2. Comeram em silêncio por alguns minutos. O som da colher raspando o fundo da panela era praticamente o único ruído dentro da casa. Do lado de fora, o vento continuava a soprar, fazendo a estrutura de madeira da estalagem gemer ocasionalmente. Depois de algumas colheradas, Alexei suspirou de satisfação. Nada como comida quente. Stepan assentiu.
especialmente quando se pensa que poderíamos estar lá fora agora. Alexei olhou para a porta da estalagem. Sim, ele mastigou um pedaço de pão lentamente. Esta casa salvou nossas vidas esta noite. Stepan tomou mais uma colher de cacha. Provavelmente. Alexei enxugou a barba com o dorso da mão. Então, o que você encontrou enquanto explorava? Stepan apoiou os cotovelos nos joelhos. O primeiro andar tem um escritório pequeno e uma despensa vazia. Nada de valor. Tudo coberto de poeira. E o segundo andar? Um corredor longo e muitos quartos. Camas? Algumas estruturas de cama sim, mas sem colchões. Madeira quebrada, armários vazios, janelas quebradas. Alexei assentiu. Parece que todos foram embora às pressas. Stepan deu de ombros. Talvez. Ele pegou outro pedaço de pão. Há também um porão. Alexei levantou os olhos. Grande? Bastante. Encontrou algo interessante? Apenas algumas toras de lenha velhas. Alexei sorriu. Isso já ajuda. Ele tomou mais algumas colheradas. Estranho, porém. O quê? Uma estalagem desse tamanho, abandonada? Stepan mastigou lentamente. As estradas mudam. Comerciantes escolhem outras rotas. Às vezes um lugar simplesmente morre. Alexei concordou. Por alguns minutos voltaram a comer em silêncio. Quando a panela já estava quase vazia, Alexei recostou-se contra a parede. Você lembra daquela história da revolta de Yemelyan Ivanovich Pugachev? Perguntou ele. Stepan soltou um pequeno rusmunjo. Quem não lembra? Alexei riu. Meu tio jurava que viu homens do exército do czar passando pela estrada de Yaroslávio atrás de rebeldes. Muitos juraram muitas coisas naquela época. Alexei passou a mão pelo rosto. Ainda assim, foi uma loucura. Stepan assentiu. Um cosaco fingindo ser o imperador Pedro III e reunindo camponeses, cosacos e bandidos. E quase derrubando metade do império. Quase. Alexei olhou para a lamparina. Meu pai dizia que aquelas revoltas deixam o país cheio de fantasmas. Stepan soltou um pequeno riso nasal. Fantasmas não compram mercadorias, nem pagam impostos. Os dois riram brevemente. O ambiente parecia agora mais leve. A comida quente havia aquecido seus corpos e o abrigo sólido da estalagem afastava a ameaça mortal do frio externo. Alexei levantou-se. Vou levar a panela de volta à cozinha. Stepan começou a juntar os poucos utensílios. Alexei voltou alguns minutos depois, trazendo consigo a pequena chaleira que haviam usado para aquecer água antes. Colocou-a junto à parede. Amanhã cedo podemos aquecer mais água. Stepan assentiu. Sim. Eles guardaram o restante das provisões no saco de pano. A lamparina continuava no chão, sua luz dançando lentamente dentro do vidro. Foi então que ouviram o primeiro som. Um estalo, seco, vindo de baixo. Todos os dois homens pararam imediatamente. Stepan virou a cabeça. Ouviu isso? Alexei ficou imóvel. Ouvi. Silêncio. Nada mais. Alexei franziu a testa. Talvez seja apenas a madeira da casa. Stepan assentiu lentamente. Com este frio, a madeira estala. Alexei sentou-se novamente. Sim, mas alguns segundos depois, outro som surgiu. Mais claro, mais distinto. Um ruído lento, arrastado, como algo pesado sendo movido muito devagar, vindo de baixo da casa, do porão. Stepan levantou-se. Alexei também. Os dois homens se entreolharam. O silêncio da estalagem tornara-se novamente pesado. Então Alexei tentou sorrir. Provavelmente ratos. Stepan pegou a lamparina. Ratos não arram correntes. Alexei piscou. Correntes? Stepan ficou em silêncio, pois naquele mesmo instante, muito baixo, quase inaudível, algo parecia deslizar lentamente sobre o chão do porão, como ferro raspando em pedra. E pela primeira vez desde que haviam entrado naquela estalagem abandonada, os dois homens sentiram um frio que não vinha do inverno. O som vindo do porão cessou tão subitamente quanto havia começado. Stepan Grigorievich permaneceu imóvel por alguns segundos, segurando a lamparina com o braço ligeiramente estendido. A pequena chama dentro do vidro iluminava seu rosto severo e projetava sombras inquietas nas paredes da estalagem. Alexei Mikhailovich também não se moveu. Ambos escutavam.
O silêncio voltou a dominar a casa. Do lado de fora, o vento soprava contra as paredes de madeira, fazendo-as gemer ocasionalmente. A tempestade de neve parecia ter aumentado, e o uivo do vento atravessava as frestas da construção como um coro distante. Deve ser a casa, disse Alexei, finalmente, tentando manter a voz firme. Stepan não respondeu imediatamente. Ele continuava olhando para o corredor que levava à escada do porão. Então disse: talvez. Mas seus olhos permaneceram atentos. Mais alguns segundos se passaram. Nada. Alexei soltou o ar lentamente. Você está cansado, Stepan. Eu também estou. Caminhamos o dia inteiro. Stepan olhou novamente para a lamparina. Ainda assim, vou verificar. Alexei levantou as sobrancelhas. O porão? Sim. Agora? Stepan deu de ombros. Prefiro saber se há algo lá embaixo. Alexei suspirou. Espere, eu vou junto. Os dois homens caminharam pelo corredor. A luz da lamparina revelava novamente o chão coberto de poeira e as paredes de madeira antiga. O ar parecia um pouco mais frio naquela parte da casa. Quando chegaram ao topo da escada do porão, Stepan parou. A porta ainda estava entreaberta. Ele não lembrava de tê-la deixado assim. Mas não comentou. Empurrou-a com a mão. Ela abriu-se lentamente, rangendo. O ar frio do porão subiu pela escada, como um suspiro antigo. Stepan desceu primeiro. Alexei veio logo atrás. A lamparina iluminou novamente o amplo espaço subterrâneo. Colunas de madeira, barris apodrecidos, caixas quebradas e o chão de terra. Nada parecia diferente. Nada se movia. Stepan caminhou alguns passos para dentro. Está vendo? Disse Alexei atrás dele. Nada. Stepan levantou a lamparina e olhou ao redor. O silêncio era absoluto. Nem mesmo o som de ratos. Ele aproximou-se da coluna onde havia encontrado as toras de lenha. Ainda havia algumas ali. Tudo parecia exatamente como antes. Talvez as vigas tenham se movido com o vento, disse Alexei. Stepan finalmente assentiu. Talvez. Ele virou-se e voltou para a escada. Subiram novamente. Stepan fechou a porta desta vez. Ou ao menos acreditou tê-la fechado completamente. Voltaram para a sala. Alexei sentou-se novamente sobre a tira de couro que servia de cama. Está vendo? Disse ele. Apenas a casa. Stepan colocou a lamparina no chão outra vez. Sim. Mas o descanso durou pouco. Minutos depois, outro som surgiu. Desta vez veio de cima. Um ruído pesado, como algo sendo arrastado lentamente no segundo andar. Os dois homens olharam para o teto ao mesmo tempo. O som repetiu-se. Ras. Algo parecia deslizar pelo assoalho do andar superior. Alexei levantou-se novamente. Agora isso eu não gosto. Stepan pegou a lamparina outra vez. Pode ser uma janela batendo. No meio dessa neve? Stepan já caminhava em direção à escada. Alexei suspirou e o seguiu. Subiram para o segundo andar. O corredor estava exatamente como antes. Silencioso. A lamparina iluminava as portas dos quartos, alinhadas uma atrás da outra. Stepan abriu o primeiro quarto. Nada. O segundo. Nada. O terceiro. Apenas neve entrando pela janela quebrada. O som não se repetiu. Eles percorreram todo o corredor. Tudo permanecia imóvel. Alexei cruzou os braços. Talvez um pedaço de madeira tenha caído. Stepan olhou para o chão. Nenhum objeto estava fora do lugar. Talvez. Voltaram para o andar de baixo. Sentaram-se novamente. Por algum tempo, a estalagem permaneceu silenciosa. A lamparina tremia levemente. O fogo na lareira ainda não havia sido aceso. Apenas algumas brasas antigas começavam a pegar nas toras que haviam colocado. Alexei esfregou as mãos. Acho que estamos imaginando coisas. Stepan não respondeu. Pois naquele mesmo instante, algo aconteceu. A chama da lamparina vacilou violentamente. Como se uma rajada de vento tivesse passado por ela. Mas todas as janelas estavam fechadas. A chama inclinou-se para um lado. Depois para o outro. Tremendo. Alexei franziu a testa. Você sentiu isso?
Stepan respondeu com voz baixa. Sim. Um sopro frio passou entre eles. Um vento que não vinha de porta nenhuma. Um vento que parecia surgir de dentro da própria casa. E então, ao longe, muito distante, talvez no porão, talvez sobre o próprio chão, ouviu-se algo que fez o sangue dos dois homens gelar. Uma voz. Não uma palavra, não ainda. Apenas um lamento longo e arrastado. Como o som de alguém sofrendo profundamente. Ou de algo que havia esperado muito tempo para ser libertado. Alexei levantou-se lentamente. Isso não foi a casa. Stepan apertou o punho ao redor da lamparina. Não. E assim terminou a primeira hora. Depois daquele lamento distante, o silêncio que tomou a estalagem pareceu ainda mais pesado. Stepan Grigorievich e Alexei Mikhailovich permaneceram imóveis por alguns instantes, como dois homens que temem confirmar aquilo que seus próprios ouvidos ouviram. A lamparina continuava tremendo levemente no chão entre eles. A chama dentro do vidro oscilava, inclinando-se ora para um lado, ora para outro, como se um vento invisível passasse pela sala. Alexei foi o primeiro a falar. Talvez alguém esteja lá fora. Stepan levantou os olhos. Neste tempo, o vento rugia do lado de fora, arrastando neve contra as paredes da estalagem. Nenhum viajante estaria caminhando naquela tempestade. Alexei engoliu em seco. Um animal, então. Stepan levantou-se lentamente. Animais não lamentam como gente. O silêncio voltou. Então veio outro som, desta vez mais próximo. Um arrastar lento, metálico, como correntes sendo puxadas com extremo cuidado. Vinha de baixo, do porão. Alexei olhou imediatamente para o corredor. Você fechou a porta? Stepan hesitou. Fechei, mas sua voz não soou completamente segura. O som de correntes continuou. Rrr. Parou. Depois recomeçou. Rrr. Alexei levantou-se bruscamente. Não gosto disso. Stepan pegou novamente a lamparina. Vamos verificar. Caminharam pelo corredor. Desta vez o frio parecia mais intenso naquela parte da casa. Quando chegaram à porta do porão, ambos pararam. A porta estava aberta. Não muito, apenas o suficiente para deixar uma fresta escura entre o batente e a madeira. Alexei olhou para Stepan. Você disse que fechou. Stepan não respondeu. Empurrou a porta lentamente. Ela abriu-se com um longo rangido. A escada descia novamente para a escuridão. Stepan levantou a lamparina. Fique atrás de mim. Desceram. Cada degrau produzia um som abafado. O ar lá embaixo estava ainda mais frio do que antes, e mais pesado, quase sufocante. Quando chegaram ao chão do porão, Stepan levantou a lamparina e girou lentamente. As colunas, os barris, as caixas quebradas, tudo parecia igual, mas havia algo diferente. As marcas no chão, riscos na terra, como se algo pesado tivesse sido arrastado. Alexei aproximou-se. Isso não estava aqui antes. Stepan examinou os riscos. Eles partiam de um canto escuro do porão e seguiam até perto da escada. Depois desapareciam. Stepan franziu o senho. Talvez algum barril tenha rolado, mas não havia barris fora do lugar. Alexei estava prestes a responder quando ouviram algo. Muito perto. Um suspiro. Atrás deles. Ambos giraram ao mesmo tempo. Nada. Apenas as sombras do porão. Alexei murmurou. Vamos sair daqui. Stepan não discutiu. Subiram rapidamente. Quando fecharam a porta do porão e voltaram para a sala principal, o ambiente parecia ainda mais estranho. A lamparina que haviam deixado no chão agora tremia violentamente. A chama dentro do vidro batia contra as paredes da lamparina como se lutasse contra um vento furioso. Que diabos? Murmurou Alexei. Então veio outro som. Desta vez no andar de cima. Um impacto forte. Bam! Como se uma porta tivesse sido arremessada contra a parede. Os dois homens olharam imediatamente para a escada. Outro som. Bam! Bam! Portas batendo, uma após outra, no corredor do segundo andar. Stepan pegou a lamparina. Vamos! Alexei hesitou, mas seguiu. Subiram rapidamente a escada. Quando chegaram ao corredor, todas as portas estavam abertas. Todas, inclusive aquelas que eles haviam fechado. Alexei murmurou. Isso não é possível. Uma rajada de vento atravessou o corredor. Mas nenhuma janela estava aberta. A lamparina tremia violentamente.
Stepan entrou no primeiro quarto. Nada. No segundo, nada. Mas quando saiu novamente para o corredor, ambos ouviram algo. Lá fora, na varanda. Um rangido lento. Cri, cri. Alexei virou-se lentamente para a janela do corredor. Através do vidro quebrado, iluminada apenas pela neve refletindo a pouca luz do céu noturno, a varanda podia ser vista, e nela, a cadeira de balanço, movendo-se, para frente e para trás, sozinha. Cri, cri. Alexei deu um passo atrás. Não há vento suficiente para isso. Stepan não respondeu, pois naquele instante um novo som ecoou pela casa. Não um lamento desta vez, mas algo muito pior. Uma voz, grave, profunda, vinda de todos os lados ao mesmo tempo. Uma voz que parecia sair do chão, das paredes e do próprio ar, sussurrando lentamente, palavras incompreensíveis, antigas, terríveis. E enquanto a cadeira continuava a balançar na varanda coberta de neve, os dois homens compreenderam que aquela noite ainda estava apenas começando. A voz cessou tão subitamente quanto havia começado. O silêncio que se seguiu não trouxe alívio, trouxe algo pior. Uma sensação de expectativa, como se a própria casa estivesse respirando. Stepan Grigorievich e Alexei Mikhailovich permaneciam no corredor do segundo andar, iluminados apenas pela fraca luz da lamparina. A chama tremia incessantemente dentro do vidro, projetando sombras compridas nas paredes de madeira. A cadeira de balanço na varanda continuava a mover-se lentamente. Crê, crê. Alexei afastou-se da janela. Vamos descer. Stepan assentiu. Desceram os degraus rapidamente. A sala principal parecia diferente agora. O ar estava mais frio, muito mais frio. Alexei esfregou os braços. Você está sentindo isso? Sim. O fogo na lareira, que antes mal começara a crescer, agora ardia com intensidade incomum. As chamas eram altas, altas demais. Stepan franziu a testa. Nós não colocamos tanta lenha. Alexei aproximou-se da lareira. Eu tinha deixado apenas 2 toras. Agora havia 5, todas ardendo. Nenhum dos dois havia colocado aquilo ali. Alexei recuou lentamente. Stepan, antes que pudesse terminar a frase, outro som ecoou pela casa. A chaleira, na cozinha. Um assovio agudo começou a cortar o silêncio. Um apito estridente. Fi. Os 2 homens se entreolharam. Alexei murmurou. Mas a chaleira está vazia. O apito tornou-se frenético. Fi. Como se estivesse prestes a explodir. Stepan caminhou até a cozinha. Alexei seguiu atrás. A chaleira sobre o fogão tremia violentamente. Sacudia. O metal vibrava como se estivesse sob enorme pressão. Mas quando Stepan levantou-a, não havia água dentro. A chaleira continuou a apitar em sua mão. Fi. Então parou abruptamente. O silêncio caiu novamente sobre a cozinha. Alexei olhava para o objeto com os olhos arregalados. Isso não é possível. Stepan colocou a chaleira sobre a mesa. Vamos voltar para a sala. Voltaram. Mal haviam dado alguns passos, quando ouviram outro som. Passos. No segundo andar. Lentos. Pesados. Toque. 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 Alexei parou. Tem alguém lá em cima. Stepan apertou a lamparina com força. Não há ninguém aqui além de nós. Os passos continuaram. Toque. 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 Como se alguém estivesse caminhando pelo corredor. Então pararam. Silêncio. Alexei respirava rápido agora. Eu não vou subir lá de novo. Stepan não respondeu, pois naquele instante algo apareceu. Primeiro foi apenas uma sombra. Na parede da sala.
Uma sombra alta, alta demais para pertencer a um homem. Ela se alongava pelo teto, movia-se lentamente, como se estivesse caminhando atrás deles. Mas não havia ninguém ali. Alexei virou-se lentamente e então viu, no canto escuro da sala, uma figura, alta, magérrima. Seus braços eram longos demais, seus dedos pareciam garras alongadas, e onde deveriam estar os olhos, havia apenas 2 buracos negros, profundos, sem fundo. A criatura abriu a boca lentamente, revelando fileiras de dentes finos e irregulares. Alexei gritou: "Stepan!" Stepan girou. A criatura avançou, movendo-se com velocidade sobrenatural. Seus braços esticaram-se, os dedos vieram direto para o rosto de Alexei. Stepan avançou instintivamente, levantando o braço para golpear a coisa. Mas no instante em que seu punho atingiria a criatura, ela desapareceu, como sumaça soprada pelo vento. Nada restou no ar. Alexei caiu para trás, respirando com dificuldade. Você viu?" Stepan respondeu com voz rouca. "Vi." Mas antes que pudessem reagir, outro som ecoou no corredor. Depois outro e outro, como dezenas de passos, caminhando pela casa. Passos que vinham do porão, passos que vinham do segundo andar, passos que vinham das próprias paredes. Toc, toc, toc. Então vieram as vozes, muitas vozes, sussurrando ao mesmo tempo, graves, agudas, antigas. Vozes que não pertenciam a homens e que agora enchiam a estalada abandonada, como um coro infernal. O coro de vozes encheu a estalagem como um vento invisível. Não eram apenas murmúrios indistintos. Agora havia palavras. Algumas pareciam antigas, pronunciadas em tons arrastados e graves. Outras soavam como sussurros que passavam rapidamente junto aos ouvidos de Stepan Grigorievich e Alexei Mikhailovich. Palavras que nenhum dos dois compreendia, mas cujo significado instintivo parecia ser de ameaça, escárnio e ódio. Os 2 homens estavam de pé no centro da sala. A lamparina no chão tremia tanto que a chama parecia prestes a se apagar. "Em nome de Deus!" murmurou Alexei, fazendo rapidamente o sinal da cruz. "O que é isto?" Stepan não respondeu. Seu olhar girava pela sala. As vozes vinham de todos os lados, das paredes, do teto, do assoalho, como se a própria casa estivesse falando. De repente, um estrondo ecoou no corredor. Bam! A porta do porão bateu com violência. Depois, abriu-se novamente com um rangido longo. Um vento glacial subiu pelas escadas. A chama da lamparina quase se apagou. As vozes tornaram-se mais fortes, mais numerosas. Agora pareciam rir, um riso baixo e arrastado que lembrava algo apodrecido. Alexei recuou até a parede. "Stepan, nós precisamos sair daqui." Stepan olhou para a porta principal da estalagem. O vento lá fora uivava com força. A tempestade ainda rugia. Sair agora é morrer congelado. Antes que Alexei pudesse responder, algo caiu no segundo andar. Um impacto pesado. Depois outro. E então começaram os arrastões. Móveis, cadeiras, camas antigas sendo puxadas pelo assoalho. Rrr, rrr, como se mãos invisíveis percorressem cada quarto acima deles. Alexei cobriu os ouvidos. Isso não é natural. Então veio o primeiro ataque verdadeiro. Uma figura surgiu subitamente junto à escada, alta, quase tocando o teto. Seus braços longos arrastavam-se pelo chão como se fossem feitos de cordas vivas. Seu rosto era um horror impossível. No lugar dos olhos havia 2 buracos negros profundos, e sua boca, aberta demais, cheia de dentes estreitos como agulhas. A criatura inclinou a cabeça, como se estudasse os 2 homens. Então avançou.
Stepan pegou um pedaço de lenha da lareira e arremessou com toda a força. A tora atravessou o corpo da criatura. Ela se desfez no ar, como fumaça negra soprada por um vento invisível. Mas imediatamente outra apareceu, e outra. Agora 3 figuras estavam na sala. Uma perto da porta, outra junto à lareira. A terceira rastejando lentamente pelo teto. Sim, pelo teto. Seus dedos longos agarravam-se às vigas, enquanto seu corpo se contorcia como um inseto grotesco. Alexei gritou. Pelo amor de Deus! Ele pegou a lamparina e a lançou contra a criatura no teto. O vidro estilhaçou-se. O óleo espalhou-se pelo chão. As chamas cresceram brevemente antes de se extinguirem. A criatura desapareceu no ar, mas as outras ainda estavam ali. Uma delas lançou-se contra Stepan. Seus braços alongaram-se como se fossem feitos de sombra. As garras vieram diretamente para seu pescoço. Stepan ergueu o braço para se defender, mas novamente a criatura desapareceu no instante do impacto. O golpe atravessou apenas ar. Então surgiram mais. Agora as figuras apareciam e desapareciam em todos os cantos da sala. Algumas eram altas como homens, outras rastejavam como animais deformados. Algumas tinham braços demasiado longos, outras pernas dobradas de forma impossível. Seus rostos eram todos variações da mesma monstruosidade, olhos como buracos sem fundo e bocas cheias de dentes. As vozes tornaram-se um grito coletivo. Palavras antigas ecoavam pela casa. O chão começou a tremer. Alexei caiu de joelhos. Senhor, tem misericórdia! As paredes da estalagem estalaram violentamente. Do porão veio um estrondo profundo, como se algo gigantesco tivesse se movido lá embaixo. Correntes arrastaram-se pelo chão com violência. Clang, clang, clang. Uma rajada de vento atravessou a casa. Mesmo com todas as portas fechadas, as janelas começaram a bater sozinhas. Bam, bam, bam. No segundo andar, todas as portas abriram e fecharam simultaneamente, como se uma força invisível percorresse o corredor. Alexei agarrou Alexei pelo braço e o puxou para perto da lareira. Fique aqui. Mas não havia lugar seguro. Uma nova criatura apareceu bem diante deles, mais alta que as anteriores. Seus braços desciam quase até o chão. Seu rosto inclinou lentamente para a frente. E então falou. A voz era profunda, antiga, como se tivesse sido arrancada das entranhas da terra. Livres. Alexei começou a rezar em voz alta. Gospodi pomilui, Gospodi pomilui. As criaturas começaram a cercá-los, uma após outra, surgindo da escuridão, desaparecendo como fumaça. A noite ainda estava longe do fim, e para os 2 mercadores, cada minuto tornava-se um mergulho mais profundo no inferno. A noite pareceu não ter fim. Durante horas incontáveis, Stepan Grigorievich e Alexei Mikhailovich permaneceram dentro daquela estalagem amaldiçoada, cercados por manifestações que nenhum homem são poderia suportar sem que sua razão se partisse. As criaturas continuaram a aparecer. Algumas surgiam das paredes, como se a madeira da casa fosse apenas um véu fino separando o mundo dos vivos de algo infinitamente mais antigo e maligno. Outras emergiam do teto, esticando braços longos como galhos mortos. Em certo momento, o próprio assoalho pareceu ceder sobre os pés dos 2 mercadores, como se mãos invisíveis empurrassem a madeira de baixo para cima. As correntes no porão arrastavam-se sem cessar. Clang, clang, clang. Às vezes os sons vinham lentos, quase cautelosos. Outras vezes irrompiam com violência, como se dezenas de elos fossem puxados ao mesmo tempo por uma força monstruosa. As vozes também não cessaram. Algumas murmuravam, outras gritavam palavras incompreensíveis. Em certos momentos, as vozes pareciam imitar os próprios mercadores, repetindo seus nomes em tons distorcidos. Stepan! Alexei! Alexei chegou a tapar os ouvidos e gritar para que aquilo parasse, mas nada parava.
Em um dos momentos mais terríveis da madrugada, a lareira apagou-se completamente, e na escuridão absoluta, dezenas de olhos negros, buracos sem fundo, abriram-se na escuridão da sala, observando, esperando. Foi então que Stepan começou a rezar também, não com a calma de um homem devoto, mas com o desespero de alguém que já viu a morte muito de perto. Senhor Deus, livra-nos do mal, livra-nos do mal. Eles rezaram juntos. Horas passaram. Talvez, ou talvez apenas minutos, pois o tempo naquela casa parecia distorcido. Em certo momento, já quase sem forças, os dois homens perceberam algo diferente. O vento lá fora havia diminuído. A tempestade estava cessando. Uma luz pálida começava a infiltrar-se pelas janelas quebradas. O amanhecer aproximava-se, mas as manifestações ainda continuavam. Uma última criatura apareceu diante deles, alta, mais alta que qualquer das anteriores. Seus braços se alongavam como se fossem feitos de fumaça. Ela avançou lentamente. A boca abriu-se, mas antes que pudesse atacá-los, algo interrompeu tudo. Um som seco, na porta principal. Toque, toque, toque. Os dois mercadores congelaram. Nenhuma das criaturas se moveu. O silêncio caiu sobre a estalagem. Então veio novamente. Toque, toque, toque. Uma batida firme, humana. Alexei sussurrou, apavorado. Não abra. Stepan concordou imediatamente. Pode ser outra coisa dessas. Então veio uma voz do lado de fora. Calma, grave, humana. Há alguém nesta casa? Alexei e Stepan se entreolharam. A voz continuou. Ouço barulhos aqui dentro desde a estrada. Silêncio. Então Stepan respondeu ainda tremendo. Não abriremos. Vá embora. Houve uma breve pausa. Então a voz respondeu novamente. Sou um homem de Deus. Os dois homens ficaram imóveis. Do lado de fora o céu começava a clarear. A voz falou outra vez. Sou um monge peregrino. Estou a caminho do mosteiro de Optina-Pustin. Alexei olhou para Stepan. Um monge. Stepan aproximou-se da porta lentamente. Se for um truque. Alexei assentiu. Stepan abriu a porta. O frio da manhã entrou imediatamente. E diante deles estava um homem magro, envolto em pesadas vestes negras de monge ortodoxo. Sua barba longa estava coberta de gelo fino, e seus olhos eram profundos e atentos. Ele segurava um bastão de peregrino. Assim que entrou na estalagem, seu rosto mudou. Ele fechou os olhos por um instante, respirou fundo. Sim, murmurou. Então abriu os olhos novamente e olhou para os dois homens. Vocês libertaram algo aqui. Stepan e Alexei empaleceram. Nós, Stepan começou, não sabíamos. O monge levantou a mão. Mostrem-me o porão. Sem discutir, Stepan conduziu o monge pelo corredor. Quando chegaram à porta, o religioso parou imediatamente. Seus olhos fixaram-se na madeira, na inscrição. Ele passou lentamente os dedos sobre as letras antigas e leu em voz baixa. Plienie Vlastchei. Stepan franziu o senho. O que significa isso? O monge virou-se lentamente. Seus olhos estavam graves. Significa prisão das potestades. Alexei sentiu as pernas enfraquecerem. Potestades? O monge assentiu. Demônios. Então olhou diretamente para Stepan. Qual de vocês abriu esta porta? Stepan levantou a mão lentamente. Fui eu. O monge fechou os olhos por um instante. Então precisamos agir imediatamente. Pois naquele exato momento, um rugido profundo ecoou do porão, como se aquilo que havia sido libertado soubesse que alguém finalmente chegara para enfrentá-lo. O rugido que veio do porão reverberou pela estalagem inteira como o eco de algo colossal despertando nas profundezas da terra. Stepan Grigorievich e Alexei Mikhailovich recuaram instintivamente alguns passos. O monge, porém, permaneceu imóvel diante da porta. Seus olhos continuavam fixos na inscrição talhada na madeira. Plienie Vlastchei. Décadas, murmurou ele. Décadas em silêncio.
e agora libertos novamente. Stepan falou com voz rouca. O que devemos fazer? O monge virou-se lentamente para os dois. Seu rosto não demonstrava medo, apenas uma gravidade profunda. Primeiro, disse ele, vocês precisam entender o que aconteceu aqui. Ele passou a mão pela madeira antiga da porta. Muitos anos atrás, um viajante hospedou-se nesta estalagem. Um homem que havia perdido a razão e buscava poder nas artes proibidas. Durante uma noite semelhante a esta, ele realizou um ritual de invocação. Alexei sentiu um arrepio atravessar-lhe o corpo. E ele abriu um caminho. O monge apontou para o porão, para entidades que não pertencem ao mundo dos homens. Stepan apertou os punhos. E depois? Depois, 3 padres ortodoxos vieram até aqui, homens treinados no combate espiritual. Eles lutaram contra as entidades e conseguiram aprisioná-las naquele porão. O monge bateu levemente na porta, e então gravaram estas palavras. Ele repetiu lentamente. Plienenie Vlastiei. Prisão das potestades. Um novo estrondo ecoou lá embaixo. As tábuas do chão vibraram. Algo bateu violentamente contra as paredes do porão. Alexei fez o sinal da cruz. Elas estão tentando sair novamente. O monge assentiu. Sim. Então voltou para a sala principal. Tragam a lamparina. Stepan pegou uma das que ainda estavam intactas. A luz iluminou novamente a sala destruída. A mobília estava fora do lugar. Marcas estranhas riscavam o chão. As paredes pareciam manchadas por sombras que não pertenciam a nenhuma fonte de luz. O monge colocou-se no centro da sala. Retirou de dentro de sua túnica um pequeno livro de orações. Fiquem atrás de mim. Stepan e Alexei obedeceram imediatamente. O monge começou a rezar. Suas palavras eram antigas, solenes. Cânticos da tradição ortodoxa ecoaram pela estalagem silenciosa. E então aconteceu. O ar da sala começou a vibrar, como se uma tempestade invisível estivesse se formando. O vento atravessou o interior da casa com violência. As janelas bateram. A porta do porão se abriu sozinha. Bam! Uma escuridão densa começou a subir pelas escadas, como fumaça negra. As vozes voltaram, mas agora não eram murmúrios, eram gritos, gritos furiosos. A sala inteira pareceu encher-se de presenças invisíveis. Então, um por um, eles apareceram. As criaturas, dezenas, talvez centenas. Formas alongadas emergiram do ar. Algumas estavam contorcidas como cadáveres pendurados. Outras tinham membros absurdamente longos. Todas possuíam os mesmos rostos horríveis. Buracos negros no lugar dos olhos. Bocas cheias de dentes finos. E agora estavam em chamas. Fogo negro queimava sobre suas formas. Stepan caiu de joelhos. Alexei também. Mas o monge continuou rezando. Sua voz tornou-se mais forte, mais firme. Senhor das potestades celestiais, ordena que retornem às trevas de onde vieram. As criaturas avançaram, mas não conseguiram atravessar o círculo invisível que parecia cercar o monge. O vento tornou-se um furacão dentro da casa. Uma força invisível começou a puxar as entidades, para trás, para o porão. Uma a uma as criaturas foram arrastadas, gritando, debatendo-se. Algumas tentaram agarrar as paredes, outras tentaram avançar novamente, mas todas foram puxadas, como folhas sugadas por um derrimole. Stepan viu uma delas passar a poucos centímetros de seu rosto. Os dentes rangiam, a boca abria-se em ódio puro, e então foi levada embora, descendo a escada do porão. A última criatura desapareceu na escuridão subterrânea com um grito que parecia de outro mundo. O vento cessou imediatamente. Silêncio. O monge fechou o livro. Respirou profundamente. Agora, ele apontou para a porta do porão. Fechem-na. Stepan e Alexei correram. Empurraram a pesada porta de madeira. Ela bateu contra o batente. Clang!
Eles a trancaram com uma barra de ferro que ainda estava presa à parede. O monge se aproximou, fez o sinal da cruz sobre a madeira. Que permaneçam presas até o fim dos tempos. A casa ficou em silêncio. O sol da manhã já iluminava as janelas quebradas. Pela primeira vez desde a noite anterior, os dois mercadores sentiram que o horror havia terminado. Alexei virou-se para o monge. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. O Senhor salvou nossas vidas. Stepan inclinou a cabeça profundamente. Que Deus o recompense. O monge apenas sorriu com serenidade. Agradeçam a Deus, não a mim. Os dois homens estavam exaustos. Seus corpos tremiam após uma noite inteira de terror. Stepan suspirou. Não dormimos um instante. Alexei olhou para o céu claro lá fora. Nem conseguimos seguir viagem. Ele virou-se para o monge. Padre, fique conosco esta noite. Compartilhe de nosso comido. Stepan assentiu. Será uma honra. O monge pensou por um momento, então aceitou. Aceito. E assim, naquela mesma estalagem que fora palco de horrores indescritíveis, os três homens passaram o restante do dia em paz. Eles almoçaram juntos, conversaram, rezaram, e quando a noite caiu novamente sobre as planícies nevadas da Rússia, dormiram finalmente sob um teto tranquilo. No dia seguinte, despediram-se. O monge retomou sua peregrinação rumo ao mosteiro de Optina Pustin, e Stepan e Alexei seguiram seu caminho pela Estrada Branca em direção a Moscou. Nenhum deles jamais esqueceu aquela noite, nem a inscrição gravada no porão da estalagem. Plienenie Vlastiei, prisão das potestades, que por misericórdia divina permanecia novamente selada nas profundezas daquela estalagem abandonada. Se você curte histórias de terror, inscreva-se no canal.